Estamos muito felizes em você ter aceitado dividir um pouco do seu conhecimento. Fique à vontade para se apresentar. Tá ótimo. Obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, como ela falou. Vocês estão me ouvindo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou trabalhadora da Casa Apóstolo Pedro, que fica em Mauá. E agradeço muito, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Afinal, a gente sempre fala que o expositor é o que mais precisa ouvir. Então, eu estou aqui porque eu preciso, tenho muito a aprender ainda. Quem sabe me ouvindo, né, eu consiga me melhorar. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o perdão. O perdão, assim, é muito falado e é muito cobrado, mas ele é muito difícil de ser executado na prática. Vamos começar então pelo começo, né? Vamos começar pela pergunta que Pedro fez para Jesus. Quantas vezes que eu devo perdoar o meu inimigo? Se 7 vezes? E Jesus falou, não, são 70 vezes 7. E o que a gente pode entender isso, não como um número limitado de vezes, mas como um número que se multiplica ao infinito. Então, nós sempre temos que perdoar, seja quem for, nosso amigo e nosso inimigo. E é interessante porque a gente fala perdoar o inimigo, né? Mas geralmente, mais são as pessoas que estão mais próximas, porque a gente pensa no perdão indireto de pessoas distantes ou pessoas que a gente não gosta, e a gente esquece e deixa de perdoar as pessoas mais próximas de nós. Um princípio básico sobre o perdão é que nós sempre nós cobramos a perfeição. Nós cobramos a perfeição do nosso irmão. Nós cobramos a perfeição daqueles que nos estão à nossa volta. E essa perfeição, ela ainda não existe no planeta, né? Nós estamos num planeta de provas e expiação e nós somos criaturas imperfeitas. Assim como nós somos imperfeitos, todos os nossos irmãos e aqueles que nos rodeiam, eles também são imperfeitos. Então, da mesma forma que nós somos suscetíveis e com certeza nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos magoar, machucar o nosso irmão, aqueles que estão à nossa volta, e com certeza nós vamos ferir aqueles que estão mais próximos de nós, inevitavelmente, algumas vezes nessa encarnação. Nós temos que levar isso em consideração, considerando assim que o nosso irmão, aqueles mais próximos e o nosso inimigo, ele também é uma criatura imperfeita. Então nós não podemos cobrar de um irmão que está encarnado conosco nesse momento no planeta uma perfeição de uma única pessoa que encarnou, que foi Jesus. A única pessoa perfeita que encarnou na Terra foi Jesus. E Jesus não errou. Jesus não teve que pedir perdão para ninguém. Ele não teve que ser perdoado, mas ele perdoou. Então, o que nós devemos entender? Que o perdão, nós recebermos o perdão é uma condição de uma criatura ainda impura. E nós darmos o perdão, isso vai ser eterno. Então, eternamente nós teremos que perdoar. E nós estamos aqui aprendendo a começar a perdoar. Porque eu acredito que ainda, até o que a gente consiga entender como perdão, ainda é muito pouco perto do que nós um dia vamos entender, e nós um dia vamos alcançar. Mas esse primeiro perdão, então, começa da nossa parte. Hoje ninguém vai acordar e sair perdoando todas as pessoas, todas as mágoas, todos os rancores que nós vamos ter. O perdão, ele é um treino, assim como tudo, a gente está aqui para aprender, então nós estamos para aprender a perdoar. Então nós temos que treinar o perdão. A gente treina o perdão diariamente, como um exercício. Porque se nós não fizermos esse exercício, se nós não nos esforçarmos, nós não vamos aprender a perdoar. E vamos continuar nessa mesma condição. Quando Jesus falou que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados,
Deus não julga ninguém. As leis de Deus já estão traçadas e elas são eternas, imutáveis e infinitas. O que acontece é que dentro dessa lei existe a lei da ação e reação. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu erro e se eu faço um mal, esse mal de alguma forma vai retornar para mim. Mas não é Deus que vai fazer esse mal retornar. É a lei de Deus, a lei da ação e reação. Da mesma forma que eu consigo perdoar o meu inimigo, o meu amigo que me fez alguma coisa, da mesma forma que eu consiga entender a limitação, eu vou conseguir entender a minha limitação. Nós, como espíritas, nós não podemos esquecer que nós mesmo combinamos dentro do nosso, lógico, tudo de acordo com o nosso grau de evolução, nós combinamos o que a gente vai receber nessa encarnação, na próxima. Então, tudo que eu faço tem que ser consciente. Consciente de quê? A minha ação vai ter uma reação. Então, qual é o princípio? Eu vou julgar e eu vou me julgar. Eu vou julgar o meu irmão e na hora que eu voltar para o mundo espiritual e vou analisar a minha vida, quem vai me julgar é a minha consciência. E a minha consciência que me deixa presa. A minha consciência me deixa presa aos meus malfeitos. A minha consciência me deixa presa à minha culpa. A minha consciência vai pesar e ela vai me cobrar. Então, por isso Jesus falou, Deus não vai julgar nós, porque Deus é infinitamente bom. Ele sabe que nós vamos errar. Ele não é como nós para os outros. Nós julgamos, nós condenamos, nós criticamos, nós reprovamos. Deus não condena, Deus não julga, Deus não critica e não reprova nada. A lei de Deus é uma. A tudo que a gente faz, tudo que nós colhemos, nós plantamos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a regra. E o que eu faço com essa regra? Então, se eu planto perdão, eu recebo perdão. Essa é a regra. Se eu sou amorosa e capaz de compreender que meu irmão, meu companheiro de jornada, não é perfeito, que sim, ele vai errar e que sim, ele vai me machucar, eu também vou conseguir compreender que sim, eu vou errar e eu vou machucar os outros. E eu tenho que, primeira coisa, eu tenho que aceitar que eu erro, aceitar que meu irmão erra. Nós não vamos acordar amanhã perfeitos. E não é isso que Deus espera de nós. E o perdão, ele é isso, ele é um treino, ele é uma prática de caridade. Na caridade, de compreensão e de amor. Porque a partir do momento que eu tenho um olhar amoroso ao meu irmão, ao meu companheiro de jornada, às pessoas que me cercam e até ao meu inimigo, eu vou começar a entender o que levou ele a fazer aquela ação. Ou a ignorância, ou a brutalidade. Se nós pensarmos num crime, uma coisa mais bárbara, vamos ter que levar em consideração que aquela pessoa ainda é bruta e ainda não tem o alcance da forma que nós temos. E se ela fez um mal muito grande e eu sofri aquele mal, é porque em algum momento eu também fui capaz de praticar aquele mal. Porque eu não estou recebendo nada que eu não tenha merecido. Nós, como espíritas, nós sempre temos que ter isso em mente. Eu não recebo nada do que eu não mereço. Nessa vida, pode ser que eu não tenha feito nada para receber alguma coisa muito bruta. Mas pode ser, com certeza, em alguma encarnação eu fui capaz de fazer. O que eu fui capaz de fazer na outra encarnação, eu não sei. Nós não lembramos, nos é dada a dádiva do esquecimento. Nos é dada a dádiva do esquecimento para que nós nós não nos julgarmos o tempo inteiro. Nós não julgarmos o nosso próximo. Mas, apesar da dádiva do esquecimento, nós temos que pensar que sim, fomos capazes de fazer brutalidades. Fomos capazes de fazer barbaridades. Nós estávamos aqui.
Nós estávamos aqui na Idade Média, nós estávamos aqui na época que Jesus foi morto e foi julgado. Então, assim, nós fomos capazes de cometer atos bárbaros e crimes. E nós fizemos isso com pessoas inocentes, muito provavelmente. Mas que também, por algum motivo, mereciam ter passado por aquilo. Então, em vez do papel de vítima, nós temos que assumir nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Um mal me foi feito. Sim, um mal me foi feito. Eu, como espírita, posso aceitar que algum mal vai me ser feito de forma gratuita, sem que eu tenha nada a aprender com ele? Nem que seja o perdão. Então, se eu tenho certeza que esse mal ou é uma expiação ou é uma prova, eu tenho que aproveitar. O mal já foi feito. Se a pessoa não perdoa, ela procura vingança. E a vingança, ela cria um ciclo vicioso. Porque se você fica desejando que o mesmo mal aflige aquela pessoa que te fez o mal, você está desejando de alguma forma que o mundo, o universo se vingue daquela pessoa. E a partir do momento que eu desejo o mal, o que pode retornar para mim? O mal. Além de eu ficar presa numa ação do passado, que não vai me causar nenhum benefício. Um fato ruim aconteceu? Ok. O que eu posso tirar de bom? Existe alguma lição, alguma coisa de boa eu posso tirar disso? Às vezes não. A única coisa de boa que você pode fazer é aprender a perdoar. É difícil? É difícil. Então você não vai acordar amanhã e vai perdoar. Não vai agora sair daqui, nem eu, nem nenhum de nós vamos sair daqui perdoando a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles que porventura fizeram uma coisa ruim. Não, mas eu posso começar a treinar a perdoar. E como é esse treino? Veio o pensamento ruim. Eu lembrei de uma coisa que uma pessoa me fez. Tá. Eu respiro e penso. Agora, eu não vou pensar mais nada. Eu não quero desejar o mal dessa pessoa. Eu não quero pensar que também vai ter tudo de volta que fez para mim. Simplesmente isso. Para de pensar o mal. Você não consegue pensar o bem? Não pense o mal. Não guarde essa mágoa. É engraçado porque a gente guarda uma mágoa, a mágoa dorme e acorda com a gente, ela não acorda com a pessoa. Às vezes nós temos uma raiva, um rancor, e a pessoa nem sabe. Ela nem faz ideia. Às vezes a pessoa é tão ignorante, no sentido bom da palavra, que ela desconhece o mal feito. E você está com esse rancor te corroendo. O perdão, ele é interessante porque ele não faz bem para quem é perdoado. É indiferente para o agressor, o perdão. Ele faz bem para a gente. A única pessoa beneficiada por perdoar somos nós. O agressor, ele não faz diferença. Porque ou ele não tem consciência do que ele fez, então ele não tem a culpa, para ele é indiferente, fiz e acabou. Então, tanto faz se você perdoar ou não, indiferente. Se ele tem a consciência, se ele pediu perdão, tá, ele até pode sentir um alívio, mas dentro dele, ele também vai se culpar. E aquele remorso vai continuar, independente do seu perdão ou não. Agora, para quem perdoa, você se livra de um peso, você se livra de uma nuvem escura sobre a sua cabeça, de uma coisa que te impede, muitas vezes, de seguir para frente, de olhar para o hoje. E a gente fica preso no passado, e preso num rancor, e preso numa mágoa, sendo que o passado não muda nada na nossa vida. A única coisa que serve o passado é para a gente, por aprendizado que nós tivemos. O passado já foi. Que eu pude tirar nada, ele já foi, acabou. Hoje, o que eu posso? Hoje eu posso cuidar do hoje. E uma pessoa que carrega a mágoa e rancor, ela não tem o hoje. Ela vive no ontem. E aí, o que acontece hoje com muitas pessoas? É a depressão,
o pânico, o desespero. Por quê? Porque tá preso a coisas que aconteceram, a coisas que nós não temos mais como modificar. Eu não posso modificar o meu irmão, eu não posso modificar os atos do meu irmão. A única coisa que eu posso fazer é aceitar que meu irmão ainda é uma pessoa ignorante. Assim como eu sou ignorante em muitas coisas. Assim como às vezes eu penso, que um espírito puro pensa de mim? Quando me vê esbravejando e xingando porque eu derrubei um negócio no chão e fez sujeira. É a mesma coisa, é uma atitude infantil. Eu também erro. Eu também, de alguma forma, se um espírito superior me acompanha o dia inteiro, ele vai achar que eu faço várias barbaridades. E ele não é por isso que ele está me julgando e me criticando. Por quê? Porque ele entende. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a entender a incapacidade do nosso irmão. A incapacidade, muitas vezes, de saber que ele te causou um dano. De saber a profundidade do dano que ele possa ter te causado. A compreender, entender a ignorância. A nossa ignorância, que ainda é muito grande também, e a ignorância do nosso irmão, que às vezes é mais ignorante ainda. Se nós estamos mudando para um planeta de regeneração, nós temos que começar a entender isso, é básico. Entender a limitação, entender e aceitar. Entender e aceitar a minha limitação. Quando eu entendo e aceito a minha limitação, eu começo a entender e aceitar a limitação do meu próximo. E é dessa forma que eu vou ser julgado com o mesmo peso. Porque é o meu peso. A partir do momento que eu começo a ter uma visão amorosa com o meu próximo, eu mesma vou ter uma visão amorosa comigo. Eu vou me aceitar, eu vou aceitar os meus defeitos. Porque a gente, além de não aceitar o defeito do próximo, nós não aceitamos os nossos também. E um princípio básico de psicologia e de tudo é, para você conseguir se melhorar, você tem que aceitar. Você tem que sentar e abraçar você mesmo. Eu, uma criatura imperfeita, que erro. Ainda por um tempo. E o que eu posso fazer hoje para mudar isso? Se eu começo a ver as coisas dessa forma, eu começo a entender o meu irmão. E o perdão começa a ser uma coisa automática. Sim, ele errou. Eu erro também. É só uma forma amorosa. E é interessante porque o perdão é uma forma de amor. De amor a você, de amor ao seu próximo. Então, se eu consigo, é uma caridade, é um amor, é tudo que Jesus veio nos ensinar. Então, o perdão, na verdade, ele é o princípio de tudo. Porque nós muitas vezes ficamos fazendo picuinha e entramos em discussões desnecessárias, simplesmente porque não sabemos perdoar, porque não sabemos entender a limitação do próximo e nem a sua própria limitação. Eu não entendo a limitação do próximo, eu não entendo a minha limitação, e assim eu sigo ignorante. A partir do momento que eu me olho no espelho e me vejo como uma criatura imperfeita, não sou perfeita. Eu vou começar a entender que da mesma forma que eu não sou perfeita, meu irmão também não é. O meu próximo também não é. E eu vou começar a ter essa atitude de compaixão. E assim eu vou treinando o meu perdão. E me tornando a cada dia uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais complacente, mais indulgente. A cada dia. Então, o perdão, ele é um exercício diário. Ninguém vai sair daqui apagando todas as mágoas. E uma forma muito fácil, quando a gente tem um problema muito grande com alguém, é através da oração. Então, eu não posso perdoar diretamente uma pessoa, não, mas eu posso toda noite, em oração, pedir para Deus.
para que me ajude a tirar aquele sentimento do meu coração. E toda noite vai pedindo, pedindo, até que um dia o seu sentimento vai melhorando, vai melhorando. E você começa a se tornar uma pessoa mais leve. É muito difícil na prática. Mas na teoria é simples. Só o que a gente precisa saber é pôr em prática essa atitude diária de tentar aprender a perdoar. Essa é uma das coisas que nós estamos aqui para fazer. Aprender a perdoar. Tem uma frase de Chico Xavier que diz: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e as fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Trazemos também. Então, essa é um pouquinho, né, do perdão que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha sido de alguma ajuda. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui e vou entregando a palavra. Muito obrigada.